Olá, meu nome é Valmor Guedes. Eu trabalho aqui num grupo hospitalar no Brasil, em Porto Alegre. É o Grupo Hospitalar Conceição, né? O nosso grupo ele é formado por um complexo aí de 4 hospitais e também por uma rede de atendimento à saúde básica da população, distribuído em postos de saúde dentro das vilas da cidade, né? E também uma unidade de tratamento de atendimento emergencial, que chamamos de UPA, aqui na Zona Norte. Isso tudo engloba em torno de 10 mil trabalhadores, né, das mais diversas necessidades profissionais, né, dentro do atendimento à saúde da população. Este hospital, esse grupo hospitalar trabalha, ele é vinculado ao governo federal, uma empresa pública, né, e atendimento dentro do sistema de saúde do país, que é o sistema unificado, Sistema Único de Saúde, que chamamos aqui de SUS, e atende gratuitamente a população, integralmente e gratuitamente, nas mais diversas especialidades, desde a atenção básica até a alta complexidade. Então, aqui em Porto Alegre é uma grande referência, mas é uma referência também para todo o estado do Rio Grande do Sul e um dos maiores complexos aí do país também. Aqui nós temos, com um grupo tão grande de trabalhadores, temos uma associação, a Associação dos Trabalhadores Local, e de onde eu sou um dos membros da diretoria eleita, né? Faço parte aqui da diretoria, atendendo os colegas das mais diversas necessidades, e também faço parte do Sindicato de Trabalhadores da Saúde, aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, que representa também outros trabalhadores de outros hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, o momento que a gente está passando com essa pandemia está colocando para nós algumas situações bem difíceis, né? Para nós, enquanto entidade de luta, a briga por condições de trabalho melhor sempre foi uma constante, mas no momento atual ainda mais forte essa necessidade e mais difícil para nós em função do que estamos passando. Nós temos, dessa mão de obra total do hospital, aproximadamente 10% da mão de obra já está afastada para tratamento de saúde das mais diversas necessidades, desde afastamento pelo próprio contágio do Covid, coronavírus, como também por outras comorbidades, outras doenças. E um dos aspectos, inclusive, em função da carga emocional, né, é o afastamento, inclusive, para tratamento de saúde mental, onde as pessoas estão ficando muito estressadas, levando a um estresse muito violento e precisam se afastar por causa disso. É um número muito alto, isso compromete, inclusive, o atendimento interno, né, e a gente, já tentando negociar com a diretoria uma reposição dessa mão de obra, não sentimos uma ação muito eficaz nisso. Então, as equipes que estão trabalhando já estão sobrecarregadas. Agora, com o aumento do contágio na nossa região, que está começando a ficar mais forte nesse momento, né, mais preocupante ainda esse aspecto. Então, de tudo que está passando aqui, com colegas contagiados pelo Covid-19, né, vários deles em tratamento, muitos, mais de 100 já foram afastados, especificamente em função do coronavírus. E nessa luta perdemos já 2 colegas de trabalho da área da enfermagem que foram contagiados e não conseguiram resistir. Isso para nós trabalhadores é muito forte e, na verdade, é uma situação que é não só característica nossa, é um problema que tem em todos os países do mundo, onde os trabalhadores da saúde são a linha de frente, são a primeira linha de atendimento e estão mais expostos, então, a este contágio. Entendemos isso, mas dói muito perder um colega de trabalho onde convivemos diariamente, como se fosse nosso segundo espaço de família, né, de convivência cotidiana. Muito dolorido isso, assim como todos os nossos colegas da área da saúde do país, né, que já são aí mais quase 100 trabalhadores, acredito, perdidos nessa luta, e também pelo mundo todo. Então, essa luta não está fácil, essa situação. Estamos com a permanente discussão com a empresa na tentativa de que os EPIs sejam fornecidos em quantidade adequada e também em qualidade adequada para a proteção dos trabalhadores.
né? A empresa não testou os trabalhadores todos, então é possível que tenhamos entre nós ainda trabalhadores assintomáticos que estejam aí espalhando o próprio vírus, o qual nós estamos tentando combater. Então, essa insensibilidade da diretoria, né, ela tem deixado ainda mais preocupante a nossa luta. A dificuldade dos EPIs, os grupos de risco que nós temos entre os trabalhadores, entre desses 10 mil trabalhadores, temos um grupo muito alto que se classifica dentro do chamado grupo de risco, em função de idade ou então de alguma comorbidade crônica. Né? E também para isso não conseguimos uma atenção específica da direção da empresa. Então a luta não está fácil, nós continuamos enfrentando isso no cotidiano, já temos que apelando para fazer protestos de rua, que não é uma coisa a ser feita e recomendada no momento atual, mas já tivemos que apelar para isso em manifestação na frente da empresa, por enquanto somente a diretoria da entidade, mas tem já alguns trabalhadores sentindo a necessidade de nós fazermos pressão mais forte. Senão, podemos logo adiante ter mais colegas nessa situação. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, temos na área da saúde somente esses 2 colegas, os 2 no GHC. E também o grupo Hospitalar Conceição, que chamamos de GHC, é o hospital e o local onde mais contagiados tem entre trabalhadores da saúde. Para nós isso é uma carga muito grande. Estamos passando por um momento no nosso país, inclusive para nós trabalhadores da saúde, um pouco contraditório. E eu falo isso porque entre os meus colegas no Grupo Hospitalar Conceição, uma grande maioria, uma esmagadora maioria, votou e apoiou o atual governo do país. Né? São trabalhadores da saúde e votaram e apoiaram um candidato na época que apoiava explicitamente a violência. Ele acabou eleito, podemos caracterizá-lo como um governo extremamente negacionista, né? Acho que está amplamente divulgado pela imprensa, pelo noticiário, a forma como o presidente da República trata a situação da pandemia, né? Tentando demonstrar que os dados estatísticos e científicos não valem, né? E tentando tratar isso apenas como uma situação de disputa política. Ele é um governo também extremamente racista, e para dar um exemplo, nomeou no seu governo uma fundação Palmares, que é uma fundação para tratar da políticas raciais, de combate à desigualdade racial no país e combate também ao histórico do país com a escravatura. Nomeou para lá uma pessoa que defende e tenta justificar os horrores da escravidão que teve no país, né? Também um governo muito violento, ao ponto que, além de incentivar a violência, incentivar fake news, ele também incentiva, já defendeu isso claramente, o armamento da população. Sendo ele pessoalmente é muito coerente com toda a trajetória dele na política, desde o tempo em que era deputado, sempre foi um cara muito violento nas suas falas e no que incentivava nos seus discursos e pronunciamentos. E também um governo aliado com a burguesia local, ele é defensor de um liberalismo extremo. O que é um liberalismo extremo para nós? Significa que ele incentiva claramente, muito forte, as privatizações, defendendo, né, a sua equipe econômica defende a isenção total do Estado no mercado, deixando um Estado mínimo completamente, e para isso já anunciou que pretende se livrar de quase a totalidade das estatais que tem, não interessando os serviços. É um Estado também que concentra muito, né? Com essa política está concentrando muito a riqueza, né? Uma desigualdade que já era grande está ficando cada vez pior. As crises, na verdade, tem alguns aspectos da crise que estão passando aqui, um aspecto sanitário, em função da pandemia, né? Que é uma crise mundial, também é uma crise econômica, uma crise política e uma crise social. E nessa crise econômica gerada em função do momento também em conjuntura mundial, a grande desconfiança e incertezas
dos investidores, né? De quem possa estar fazendo uma empresa, não sabe onde aplicar, e também a diminuição do consumo, né, que foi muito forte. Então, isso tem reforçado a crise. E as políticas que o governo tem colocado através de decretos e emendas à Constituição, que retiram direitos dos trabalhadores e trazem uma gama muito grande de desamparados dentro da sociedade, né? Direitos trabalhistas, direito à previdência, que geram para nós um futuro incerto. Isso tudo gera, assim, uma crise social em função do desemprego incentivado pelas políticas do governo, né? A informalidade, que está muito forte, né? Hoje, acredita-se que quase 40 milhões de brasileiros estão em situação de trabalho informal, sem nenhum tipo de garantia, nem trabalhista, nem previdenciário. A fome aumentando muito, né? Grandes quantidades de população nos locais muito longe do país, né? Numa linha contrária ao que vinha o país no combate à fome. Este governo retira as políticas nesse sentido e começa a voltar, então, à situação de extrema pobreza no país. E a crise política, que fomentada aí, né, pelo conflito, pela atuação do governo central, do governo executivo, pelo presidente da República, que incentiva o conflito entre os poderes, né, com muito autoritarismo, desinformação, tenta a elaboração de decretos que dificultam o acesso à informação no país, e incentiva fake news, né? E o incentivo também a grupos fascistas. Então, isso tem colocado uma crise política muito forte. O Estado tem trabalhado não como um pacificador, mas um incentivador dos conflitos, e está levando a população à situação de, ali adiante, num colapso social, né? Nas palavras do próprio presidente, quando era deputado, que ele é defensor da guerra civil. Por isso ele defende, inclusive, o armamento da população. Aliás, uma característica desse presidente é a sua aproximação com forças armadas, né, com as polícias militares dentro dos estados, né, que são fora do trabalho de policial. É um cidadão que tem acesso à arma com facilidade. Ele incentiva essas pessoas, esses trabalhadores das forças policiais, a raiva, contra movimentos sociais, e também a sua aproximação com as forças militares, nomeando dentro do seu governo vários ministérios, né, são ministérios chaves de controle do Estado, também com generais das forças militares do país, né. Atualmente a gente tem, estimamos em 12, né, as notícias que colocam para nós, em torno de 12% de desempregados já no país, uma população, isso é um número muito grande. São 38 milhões aproximadamente, quase 40 milhões então de trabalhadores informais, e dentro desses aí, quase 14 milhões na extrema pobreza, muito forte, né? Esses são dados que estimulam uma crise muito forte no nosso país. E a gente tratar disso, né, trabalhar nisso aqui e ainda atender uma crise sanitária provocada pelo coronavírus, né, com essa situação toda, é muito, vamos dizer, muito difícil, né, para as organizações sociais, para as organizações de trabalhadores, associações como nós, os sindicatos de trabalhadores, mas é um trabalho que terá que ser feito. O nosso sistema de saúde, que chamamos de SUS, o Sistema Único de Saúde, ele nasceu a partir da Assembleia Constituinte em 88, na verdade. Ele foi oficializado, né, legalizado na Constituição 88. Ele nasceu, na verdade, por um movimento de sanitaristas e ativistas da área da saúde, né, que conseguiu aprovar numa conferência nacional em 1986 uma proposta da criação desse sistema. Ele é um sistema que tem uma característica de democracia muito forte, né? Ele visa a promoção, a proteção e a recuperação da saúde das pessoas, do cidadão. Com esses objetivos, ele tem por princípio a questão da universalidade de acesso, ou seja, aqui no nosso país, mesmo o imigrante que não tem a documentação pode acessar ao sistema de atendimento à saúde. A igualdade no atendimento, a integralidade também no atendimento, ou seja, desde a saúde, desde os primeiros sintomas até a alta complexidade, o SUS tem que atender.
Então, um aspecto democrático muito forte, porque é um sistema descentralizado e também com controle social, né? Com conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde e um conselho nacional que é composto aí por integrantes do governo, da sociedade civil, né? De entidades trabalhadores também. E ele é um sistema que, na sua concepção, ele é financiado pelos tributos. Então, ele é um sistema público, financiamento só pelo público, né? Agora, com o advento de governo mais de direita do país, em 2016 conseguiram aprovar aqui no país uma emenda à Constituição, chamada de EC 95, em que congela os gastos e investimentos do Estado. E não separou dentro desses investimentos, esses gastos, a área da saúde. Então, para o sistema que tem já dificuldades pelo financiamento que era restrito, né, por falta de ação dos governos federais, essa emenda à Constituição 88 dificultou ainda mais. Então, a pandemia chegando agora pegou o nosso sistema com esses problemas todos, né, escancarou, então, os problemas de distribuição no país, tanto da distribuição de profissionais da saúde também pelo país, né, e a deficiência no financiamento. Mas mesmo com todas essas deficiências, né, os atendimentos à população aqui no país têm sido, na sua ampla maioria, pelo Sistema Único, né, o que mostra para nós a importância de um sistema público que garante o acesso de qualquer pessoa a ser atendida nessa situação, que garanta que o Estado invista em pesquisa para descobrir a cura, uma vacina, né, mas comparado com a área privada, né, se fosse hoje ele essencialmente privado, a população não teria como pagar, como hoje sabemos, né, que são milhares de dólares o custo de um atendimento à saúde nos Estados Unidos, por exemplo, né, e a população não tem acesso a isso. Então, quem tem das classes mais altas, a classe A, pode ter acesso a esse atendimento na área privada. A grande massa da população não tem. E se não tiver a porta de acesso para seu tratamento nessas estruturas públicas de saúde, a nossa crise seria bem pior do que já estamos hoje passando. Nosso país está em ascenso ainda ao crescimento, crescendo ainda o contágio, né, e os problemas dessa pandemia, mas se não tivéssemos esse sistema aqui no país, acredito que seria uma situação de caos generalizado e muitas, né, milhões de vidas seriam perdidas agora. Então, muito importante para nós termos esse sistema e acredito que tem que ser uma luta de todos os trabalhadores e dos cidadãos do mundo, para que a saúde não seja tratada como uma mercadoria. A saúde é um bem universal, é um direito humano e precisa ser encarada como tal. A saúde tem que ser tratada e atendida pelo sistema público e não pela área privada. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesta mesa passando um pouco da situação do nosso país, aqui no Brasil, e esperar que dessa mesa se consigam traduzir propostas para a nossa unificação a nível mundial, né, com movimentos, com ações, com símbolos que unifiquem nossa luta e consiga trazer, quem sabe, atividades unificadas e a gente consiga avançar nisso, né, em todos os países. Os trabalhadores do mundo têm que dar o exemplo e se unir.